E aí, terráqueos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Todo mundo aproveitando esse período em casa? Então, na última aula a gente começou a falar sobre a membrana plasmática, a gente entendeu as principais funções dela, que é a de delimitar e proteger a célula, ela também exerce a permeabilidade seletiva, a gente também viu a composição da membrana plasmática, que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica com algumas proteínas que vão auxiliar no transporte de algumas substâncias. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre esse tipo de transporte de substâncias. A gente vai ver que tem alguns tipos diferentes. E se você quer entender um pouco mais, vem comigo. Então, terráqueo, antes de tudo, para você entender o que é e quais são os transportes feitos pela membrana, primeiramente, tu sabe o que é uma solução? Solução é uma mistura formada por água ou por algum outro líquido, mais uma outra substância que a gente chama de soluto, beleza? Agora, temos que entender quais são os tipos de solução. Temos que pensar sempre em comparação, comparando uma com a outra. Quando duas soluções apresentam concentrações diferentes, a de maior concentração é denominada hipertônica e a de menor concentração, hipotônica. Concentração de quê, prof? De soluto. O sal, quando colocado em água, é um soluto. O açúcar, quando colocado em água, é um soluto. O carbono, quando colocado em água, também é um soluto. Se você se perguntar, se as concentrações forem iguais, tem um nome para isso? Tem sim. Quando as soluções possuem aquela igualdade na concentração, elas se chamarão isotônicas. Agora dá uma olhada nessa imagem. Aqui temos o desenho de 3 hemácias. Imagine que elas estejam mergulhadas em 3 copos diferentes com algum líquido, que pode ser água mesmo, e concentrações diferentes de soluto. Olha aqui, ó, a primeira, da esquerda para a direita, ó, ela está bem murchinha. Significa que a célula perdeu água para o meio. Agora, dá uma olhada nessa daqui da direita, ela está bem gordinha, né? Nesse caso, ocorre um aumento do volume da célula. Isso ocorre porque, na verdade, ela ganhou água. Parte da água do copo entrou dentro da célula. Agora, olha a célula aqui do meio, esse exemplo do meio. Ela está normal. Isso significa que a concentração de soluto que está dentro da célula é igual à concentração de sal que está dissolvido na água. Então, dessa forma, ocorre um equilíbrio. Então, existem 3 tipos de solução: a hipertônica, a hipotônica e a isotônica. Tenha em mente aquela estrutura mosaico fluido da membrana, aquela estrutura com as proteínas e com os fosfolipídios. A característica de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras define o que a gente chama de permeabilidade. E a membrana plasmática apresenta a permeabilidade seletiva. E ela permite a passagem do solvente e de alguns outros tipos de soluto. A entrada ou saída de substâncias dentro da célula pode ocorrer de 2 maneiras. Assim, o material atravessa a membrana plasmática ou ele pode ser englobado pela célula. O transporte de substâncias pode ocorrer de 2 formas: com ou sem gasto energético. Quando ocorre sem gasto energético, o transporte é denominado passivo. E quando há o gasto de energia, ele é denominado ativo. Então a gente tem o transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo com gasto de energia. Pensando primeiro em transporte passivo, você já sabe que nele não há gasto de energia. Agora, existem 3 tipos de transporte dentro do transporte passivo. E o primeiro deles é a difusão simples. Nele ocorre a passagem de soluto, de sal, de aminoácido, de carbono, assim, de oxigênio, da membrana. O soluto sempre sai do local de maior concentração
para o de menor concentração. Isso ocorre sempre para manter o equilíbrio. Agora, olha a imagem aqui do lado, o desenho da esquerda. Você pode ver o lado externo e o interno da célula. A seta indica o sentido em que o soluto está se deslocando. Se você reparar, o lado de fora da célula está cheio de soluto. Essas bolinhas roxas, lilás, sei lá que coisa é essa. Então, o lado de fora está cheio. O que ocorre é que, por conta da diferença de concentração, o soluto tende a entrar dentro da célula por meio dos fosfolipídios na membrana plasmática. Um exemplo que temos é a passagem do oxigênio. Quando a gente inspira, o oxigênio chega até o nosso pulmão. Aí o nosso pulmão fica lotado até a baga de oxigênio. E por difusão, ele sai do pulmão e entra nos capilares sanguíneos. Isso ocorre também com gás carbônico. Pensando no gás carbônico, nossos capilares, nosso sangue está lotado de gás carbônico. E o que acontece? Como está lotado de gás carbônico, ele tende a ir para um local de menor concentração de gás carbônico, que no caso é o pulmão. É isso que acontece quando a gente respira. A gente inspira o oxigênio está todo no pulmão. Como o pulmão está cheio, ele sai do pulmão e entra na corrente sanguínea. E o gás carbônico, que está super acumulado na corrente sanguínea, sai da corrente sanguínea e vai para o pulmão. Toda vez que esse processo ocorre, está acontecendo uma difusão simples. E se tu achou esse processo tranquilo, fácil, ainda dá para facilitar, porque existe também o que a gente chama de difusão facilitada. E ela é meio parecida com a difusão simples. O que muda é que na difusão facilitada, a passagem do soluto não ocorre diretamente pela membrana, mas por uma proteína. É como se essa proteína fosse um guia chamando o soluto. Ela tipo que fala assim: ei, ô soluto, vem pra cá, ó, vem por aqui, ó, vem por aqui que eu te guio. Da mesma forma, não há gasto de energia. E o exemplo que eu vou te dar é a passagem da glicose. Aquela mesma glicose que está no bolo, que está na pizza, que está na lasanha, com bastante queijo. Então, essa glicose entra nas células por meio das proteínas da membrana plasmática, em um processo chamado de difusão facilitada, porque as proteínas facilitam o processo. E o nosso último transporte passivo é a osmose, que é simplesmente passagem de água pela membrana da célula. Normalmente o aluno se ferra aqui. Isso porque ela é o contrário da difusão. Na difusão, o soluto sai do ambiente de maior concentração e vai para o ambiente de menor concentração. Já na osmose, vai ocorrer o contrário. A água sai do ambiente de menor concentração e vai para o ambiente de maior concentração, sempre pensando em dissolver alguma coisa. Se a água vê um aglomerado de sal, ela vai lá para o sal para tentar dissolver aquele sal. Ou seja, a água sai do meio hipotônico, meio de menor concentração, para o meio hipertônico, meio de maior concentração. Agora pensando em uma célula animal. Essa célula que está no seu corpo? Bom, caso ela sofra pressão osmótica sem parar, caso a água entre por meio da membrana sem parar, ela pode acabar lisando, ela pode acabar estourando. Agora, se pensarmos em uma célula vegetal, isso não vai acontecer. A célula vegetal possui uma estrutura que reveste a membrana, chamada de parede celular. Ela é feita de celulose, aquele carboidrato que a gente viu lá em compostos orgânicos. Essa parede celular, na verdade, ela impede que a célula estoure, porque ela é bem rígida. A célula pode até ficar bem gordinha, bem flácida, mas ela não vai estourar. Agora, existe um processo um pouco diferente. Nesse caso aqui, existe o gasto de energia. Sempre que ocorrer o gasto de energia, dizemos que o transporte é ativo. E o principal exemplo que temos é a bomba de sódio e potássio. Lá em compostos inorgânicos, estudamos os sais minerais e vimos tanto o sódio como o potássio. E a gente viu também que eles auxiliam nos impulsos nervosos. E é isso mesmo.
A concentração de íons de sódio no meio extracelular é muito maior do que no meio intracelular. E a concentração de potássio no meio intracelular é muito maior que a concentração no meio extracelular. Agora dá uma olhadinha nessa imagem. A gente tem a membrana e uma proteína. As bolinhas azuis vão representar o potássio, essas bolinhas verdes vão representar o sódio e as vermelhas representam a energia que é investida para ocorrer esse tipo de processo. Agora, o potássio está do lado de fora e ele precisa entrar. Toda vez que 2 íons de potássio entram na célula, saem 3 íons de sódio. Olha aqui a imagem 3, ó. Tem 3 íons de sódio na proteína para sair e 2 de potássio para entrar. Agora eu quero chamar a tua atenção aqui, ó. Olha a bolinha vermelha. Olha onde ela está. Ela está na proteína. Ela está sendo usada como combustível para a proteína funcionar e assim colocar o potássio para dentro e o sódio para fora. Agora olha a imagem 5. Os 3 sódios saíram e 2 potássios, adivinha, entraram. Esse processo é muito importante para o metabolismo celular. Essa diferença de cargas elétricas nas membranas é fundamental para a transmissão de impulsos elétricos nas células, tanto nervosas quanto musculares. Enquanto que a difusão simples e facilitada e o transporte ativo são mecanismos de entrada e saída para moléculas e íons de pequenas dimensões, as grandes moléculas são transportadas através de outros processos. Quer saber se eles têm nome? Não quero não, não quero não! Sim, eles têm nome. São o que a gente chama de endocitose. Esse processo permite o transporte de substâncias do meio extra para o intracelular através de pequenas bolsinhas que a gente chama de vesículas. E é até interessante falar que elas são limitadas por membrana, por parte da membrana. Agora, a primeira delas que quero te apresentar é a fagocitose, que é um processo assim, de englobamento de materiais, sempre de natureza sólida, que é feito pela célula por meio de pseudópodes, os falsos pés, pensando no nosso bom e velho português. A fagocitose é um fenômeno que está relacionado assim com a Errou! A fagocitose é um fenômeno que está relacionado com a obtenção de alimentos. Tem um protozoário chamado de ameba e ele faz a fagocitose para almoçar. Algumas células de defesa também fazem fagocitose. Quando elas reconhecem algum corpo estranho, que pode ser um vírus, então elas fazem a fagocitose para poder destruir aquele vírus. Agora, caso o material seja de natureza líquida ou partículas pequenas, o processo de englobamento não será a fagocitose, mas um outro tipo chamado de pinocitose. E por último, para fechar nossa videoaula, da mesma forma que os animais excretam o que não é necessário, como o xixi, por exemplo, as células também fazem excreção. E o nome desse processo é exocitose. Toda vez que a célula excreta algumas moléculas biológicas, chamamos de exocitose. E aí galera, fechando a nossa videoaula, queria agradecer a presença de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar aquele like maroto, já ativa o sininho. Nos vemos na próxima aí, tchau!